Se alguém que é microempreendedor ou trabalha naquela escala, né, de 6 dias de trabalho para apenas 1 de descanso. Agora, imagine se essas duas realidades passarem por mudanças importantes. O que é que pode acontecer com quem empreende, com quem emprega, com quem trabalha? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o analista político do Grupo Paranaíba, Danilo Cacheta, meu amigo, que está aqui com a gente. Ah, mas eu estou feliz demais de você estar aqui comigo hoje, Danilo. Toda minha, Mônica. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Então, o Danilo estava me contando que já fez, né, 1 mês que essa medida da escala 1 por 1, do fim da escala 6 por 1, ela foi aprovada e de lá para cá, silêncio total. O que significa isso? Pois é, Mônica, até surpreendeu isso, porque é uma medida que teve um clamor popular muito forte, então a expectativa era de que o Senado fosse analisar de forma mais rápida. Porque o que é a questão? A Câmara aprovou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. A PEC, para ser de fato promulgada, ela precisa de 2 aprovações na Câmara dos Deputados por maioria absoluta e outras 2 votações no Senado por maioria absoluta. Aí o presidente do Congresso Nacional promulga e ela passa a valer. Então, qual é o cenário hoje? No dia 27 de maio, como você disse, a Câmara aprovou em 2 votações, mandou para o Senado. O Senado precisa fazer outras 2 votações, mas ainda isso não ocorreu. Existe lá uma questão política envolvendo o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, com o governo federal, mas paralelo a isso tem uma sociedade que pede a votação dessa PEC. Agora eles marcaram para quarta-feira dessa semana um debate temático lá no Senado para discutir as medidas. Porque, como você mencionou, são medidas muito profundas nos direitos do trabalhador. Coisas que, inclusive, já eram de se esperar. Porém, impactam na economia, impactam a geração de empregos, impactam os empresários que já vêm sofrendo solavancos por conta da alta carga tributária. Então, assim, a grande discussão hoje, Mônica, é saber quando o Senado vai votar e se vai votar o mesmo projeto que já foi aprovado pela Câmara. Porque imagine se o Senado fizer alguma modificação na proposta originalmente aprovada na Câmara, o projeto precisa voltar para a Câmara. Se ele sofrer modificação numa casa, ele volta para a casa de origem, então ele volta para a Câmara reavalia e aí sim é que ela é promulgada. Então, existe um processo ainda burocrático. Qual que é o pulo do gato, Mônica? Eleições 2026. Tirou as palavras da minha boca, né? Porque a gente sabe que é um ano eleitoral. É um ano eleitoral. E onde está a principal questão? O que aconteceu na Câmara? Pressão popular. Deputado é muito sensível à pressão popular, porque ele depende do voto da sua base. Então, ele sofre a pressão da base e reage à pressão da base nas votações. A questão do Senado, esse ano, tem a substituição de 2/3 do Senado. Nós vamos votar para escolher 2 senadores, ou seja, 2/3 dos senadores estarão na baila. Então, eles vão, claro, ficar com muito receio de, por exemplo, sepultar uma proposta dessa que é altamente popular e depois ter um problema e uma cobrança do eleitorado durante as eleições, né? Então, a gente ainda está na linha ali, né? Está no impasse. Está num impasse grande. Por quê, Mônica? Imagine. Hoje, a Câmara e o Senado estão propondo mudança em 2 direitos fundamentais do trabalhador, né? Primeiro, o descanso semanal. Como é hoje? O descanso semanal hoje é 1 dia trabalhado um dia folgado para 6 trabalhados. Então, você trabalha 6 dias para folgar 1. Qual é a proposta? Você folga 2 dias na semana. Além disso, veja bem, além disso, né, não é uma coisa dependente da outra, não. São 2 direitos diferentes. É a questão da jornada de trabalho. Hoje, a jornada máxima de trabalho do trabalhador seletista brasileiro é de 44 horas semanais. A proposta é reduzir para 40. Como é hoje, normalmente, que as empresas distribuem? 8 horas por dia e 4 no sábado, das 44. Né? Aí, neste caso, só poderia fazer 40 horas por semana. Ah, mas eu posso distribuir melhor? Pode, desde que não impacte o outro direito do trabalhador. Por exemplo,
não pode ter carga horária maior do que 8 horas por dia. Se for mais do que 8 horas por dia, é hora extra. Isso. Então, você não pode colocar assim, não, então eu vou trabalhar assim, já que são 40 horas, eu vou colocar 4 dias por semana para ele trabalhar 10 horas. Não pode. Não pode. Né? Esse é um pulo do gato importante. Claro que o projeto tem uma fase de transição, mas essa fase de transição, ela é bem tímida, sabe, Mônica? Por exemplo, depois de promulgada, em 60 dias, a questão da escala já começa a valer. Ou seja, os 2 descansos semanais. E reduz em 2 horas a carga horária, passando para 42. Um ano depois, reduz mais 2, passa para 40. Então, tem uma transição de 14 meses, mas é uma transição bem tímida e isso está chamando muita atenção do empresariado, porque o empresariado está falando assim, olha, é muito bonito fazer cortesia com o chapéu alheio, porque o governo quer fazer bonito para a população. Então, ok, é direito, eu acho que isso melhora a qualidade de vida do trabalhador mesmo, é um fato, não há dúvida disso. Porém, o empresário vai ter que arcar com mais esse custo? Danilo, porque aí ele vai ter que contratar mais pessoas. E os empresários hoje, a grande maioria, enfrentam uma dificuldade que é a mão de obra qualificada. Exatamente. E a mão de obra que fica. Exatamente. Porque o turnover, né, o entrar e sair de funcionários é gigantesco, não é, Danilo? Gigantesco, e essa é uma preocupação muito grande das pessoas, porque o modelo de trabalho mudou, Mônica. Hoje os mais jovens não querem ser CLT, não. Os mais jovens querem ter um trabalho autônomo, ficar dentro de casa, fazer home office, e essa é uma dificuldade que as indústrias, por exemplo, têm, porque as indústrias precisam trabalhar no parque industrial deles. Exatamente. Né? Mas o que acontece, Mônica? Ainda a grande questão, qual que seria a contrapartida que o governo poderia fazer para diminuir esse impacto para o empresário, por exemplo? Discutiu-se muito na Câmara dos Deputados, mas nada vingou, algumas medidas. Por exemplo, o imposto patronal da folha de pagamentos é muito alto, o INSS que o patrão é obrigado a pagar quando contrata um funcionário. Será que não poderia, nesse período de transição, por exemplo, isentar para as novas vagas de trabalho que forem abertas? Olha, eu vou ter que aqui na minha indústria aumentar 10 pessoas. Então, essas 10 pessoas, no prazo de um ano, eu não pago o INSS delas, por exemplo, que é o INSS patronal. Era uma alternativa que foi discutida, mas isso não vingou. E tem outros reflexos, Mônica, que a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco, que é a questão do MEI. O microempreendedor individual. A gente tem muitos que estão nesta condição, não é? No Brasil, a gente tem muitos brasileiros. O que a lei diz hoje? O MEI, ele pode contratar um funcionário. Ora, mas se vai reduzir a carga horária, se vai aumentar o descanso, dependendo do negócio, ele vai ter que contratar mais um. Então, isso, com medo de puxar para a informalidade, o que o governo agora está analisando, que vai discutir essa semana lá no Congresso Nacional? Aumento da faixa do MEI. Por quê? Concorda que se eu for lá na lei e falar assim, não, então já que mudou a carga horária, vamos autorizar aqui para o MEI contratar 2 funcionários. Mas aí a despesa dele vai aumentar. O caixa vai bater, ele tem que faturar mais. Se faturar mais, sai do MEI. Saiu do MEI, vai para o Simples Nacional, paga mais imposto. Olha, tanto que uma coisa puxa outra. Puxa outra. Então, além de aumentar a possibilidade, a quantidade de contratados, o governo também precisa discutir o aumento do limite do MEI, que, aliás, está defasado desde 2018. Nossa, isso tudo. Desde 2018, o teto é R$81 mil, ano. E vai passar para? A ideia agora é passar para R$130 mil, pelo menos é um teto que o governo já sinalizou que está de acordo, que daria em torno de 10.800 mês de faturamento. Isso permitiria com que o MEI, por exemplo, pudesse contratar mais um funcionário. Mas tem outros impactos nisso, Mônica. E é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, só para você assimilar tudo que o meu amigo analista, né, político aqui do Grupo Paranaíba, Danilo Cacheta, trouxe para a gente. É importante que a gente entenda. Eu sei que, né, para algumas pessoas ele é um pouco confuso. Confuso, né? Mas o Danilo está explicando de uma forma muito interessante para que a gente entenda, porque vai impactar para você, vai impactar para mim, vai impactar para o Danilo. Então não saia daí que eu já retomo com o Danilo, tá? Analista político, meu amigo Danilo Cacheta, aqui hoje
hoje no Você, porque a gente está falando dessas mudanças previstas, né, que estão sendo discutidas na Câmara, no Senado. A gente falou sobre o fim da escala 6x1 e a gente vai falar agora sobre possíveis mudanças para quem é microempreendedor individual. E essas duas realidades, né, Danilo, estão ligadas. Para quem é MEI, de que forma isso, o que vai mudar, o que está sendo proposto? Sim, Mônica, interessante porque a própria PEC do fim da escala 6x1, ela já trouxe lá um dispositivo assim, olha, no caso do microempreendedor individual, precisa ser discutido numa lei própria. Porque, como a gente disse no bloco anterior, se você vai aumentar a possibilidade, se você vai reduzir a carga horária e aumentar a folga, você tem que aumentar a quantidade de funcionários. No caso do MEI, ele não pode hoje aumentar a quantidade de funcionários, porque o limite é de uma só contratação. Então o governo falou assim, não, então vamos aumentar para 2 contratações. Mas se aumentar para 2 contratações, impacta no fluxo de caixa da empresa, porque é mais despesa para a empresa. Então ela vai ter que faturar mais. Só que se ela faturar mais, atinge o limite do MEI, então vai ter que aumentar o limite do MEI. Qual que é a grande essência, Mônica? Já existe desde 2021 um projeto de lei tramitando lá na Câmara dos Deputados para aumentar essa faixa. Por quê? O MEI hoje, o limite é R$ 81 mil ano. Então, quem atinge mais de R$ 81 mil no final do ano, automaticamente já é migrado para o regime do Simples Nacional no ano seguinte. E aí aumenta a carga tributária, porque no mês você paga só uma taxinha fixa de 80 e poucos reais. No Simples Nacional é um percentual dependendo do tipo de sua atividade, do quanto que você fatura. Então esse é um primeiro problema. Tá, e aí o que acontece? No caso do MEI, existe uma filosofia dessa política, né? Essa política pública, quando foi criada, ela foi criada com o seguinte objetivo. O governo olhou para a sociedade, viu que tinha muita gente informal, muito prestador de serviço que trabalhava na informalidade, porque o custo tributário para ele era muito alto. Então criou essa modalidade, que é o microempreendedor individual, para facilitar a formalização. Mas a essência da filosofia da lei, como eu disse, era o seguinte, olha, vamos trazer esse trabalhador para a formalidade, tirá-lo da informalidade e na medida que ele for crescendo, aí ele vai começando a pagar mais tributo, porque ele migra para o Simples Nacional, do Simples Nacional ele torna-se talvez um microempreendedor, uma pequena empresa, né, empresa de pequeno porte, e ali ele vai crescendo na escala. Então essa é a filosofia. Se aumenta a faixa do limite, então, por exemplo, se a ideia é passar de 81 mil para 130 mil ano. Isso. Se vai aumentar isso, a média de faturamento mensal passa a ser 10.800 e uns quebradinho, mês. Então, o que vai acontecer? Muita gente que tinha ido para o Simples Nacional vai voltar para o MEI. Isso impacta em 2 coisas. Meu Deus. Fiscal, né? Porque o governo vai abrir mão de arrecadação de imposto e, em consequência disso, ao invés de impulsionar para a pessoa crescer e faturar mais e pagar mais imposto, eu falo, não, volta aqui, você cresceu, mas agora você é pequeno de novo. Você tornou-se a ser pequeno. Então esse é o grande problema. E tem uma outra situação que o governo e o Congresso estão discutindo no caso do MEI, Mônica. Porque, por exemplo, para o microempresário, é muito impactante esse negócio de contratar um funcionário a mais. Por menor que a carga tributária, no caso do MEI, seja. Que são os encargos trabalhistas, os encargos trabalhistas no MEI, eles já são reduzidos. Porém, se aumentar essa contratação, ele vai ter uma despesa muito maior. Então, a Câmara agora está trabalhando no seguinte sentido. Hoje, para você ter uma ideia, no caso do microempreendedor, a contribuição patronal dele do INSS sobre a folha de salários é de 3%. Então, ele paga 3%, o patrão paga 3% sobre o salário do funcionário, a título de INSS. A ideia é que essas novas vagas que forem ocupadas, elas tenham um período de isenção dos 3%. E aí seria recolhido só a parte do funcionário, que são 8%. Olha para você ver, tanto que é minucioso. É minucioso demais, Mônica. E aí a gente precisa falar do Simples Nacional, porque o Simples Nacional é a faixa seguinte. Cresceu, saiu do MEI, virou simples.
Aí a grande questão, o Simples também tem limite. Hoje o limite do Simples é 4.800.000 de faturamento ano. Isso a gente está falando de empresas que já estão mais consolidadas e tudo mais. Só que esse limite foi estabelecido em 2016. Nossa, teve uma atualização em 21, mas continuou baixo. Agora o Congresso falou assim, não, se vai aumentar o MEI, tem que aumentar a faixa do Simples também. Então agora estão discutindo a possibilidade de aumentar o limite de faturamento do Simples para 8 milhões ano. E aí, se isso acontecer, tem um impacto seguinte, que é o regime regular. As empresas que tributam pelo lucro real e o lucro presumido. Porque aí, muitas delas vão voltar a ser simples. Sim. Certo? É tudo uma reação à cadeia e um recuar, né? E aí, voltando a ser simples, tem um impacto que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2027, a reforma tributária. Mônica do céu, mas é muita coisa que... A reforma tributária, depois nós temos que vir aqui falar sobre isso. Por favor, até para que as pessoas possam entender. É seríssimo. É sério e afeta também toda a nossa rotina e toda a nossa economia. De um primeiro momento assim, o Danilo trouxe para a gente de uma forma muito clara, para que você esteja muito bem informado sobre essas propostas de mudança. O fim da escala 6x1, isso impacta também lá no MEI e que vai trazendo esse movimento que interfere na nossa rotina. Queria convidar você para voltar novamente, mas com Danilo, muito prazer. Porque a gente tem uma coisa, né? A gente tem uma discussão importante na quarta. Sim, quarta vai ter o debate no Senado. Vamos ver como que vai ser esse negócio na Câmara do MEI também, tá para decidir essa semana. E agora já com o apoio do governo a coisa costuma andar, né? Então, vamos ver. A gente tem um ano eleitoral, mas vamos ver o que vai dar, né? Todo esse processo de mudança. Mas eu trago aqui para você as novidades. Tá vendo? É meu amigo. Danilo Cacheta. Obrigado, Mônica. Boa semana para todo mundo. Para nós, analista político do Grupo Paranaíba. Amanhã eu volto em horário normal com vocês, tá? Às 2h10 da tarde. Agora você fica com a Patrulha do Consumidor com o Celso Russomano. Continue com a gente. Tchau.